nós vamos então fazer a leitura de Atos 5, 33 a 42. Esse é o nosso texto, o texto que vamos estudar nessa manhã. Atos 5, 33 a 42. Então acompanhe a leitura. Vou fazer a leitura para que os irmãos se situem aí dentro do ambiente geral dessa passagem. Vocês sabem o contexto que aconteceu. Os apóstolos foram presos, mas um anjo os libertou milagrosamente e eles voltaram a pregar. Então o Sinédrio os chamou para que eles comparecessem ali diante daquele tribunal, e Pedro então deu ali o seu testemunho, e depois do seu testemunho, do testemunho dado por Pedro e pelos demais apóstolos diante do Sinédrio, então vem essa parte que eu vou ler agora aqui, de Atos 5, o versículo 33 até o versículo 42. Então diz assim o texto bíblico: eles, porém, aqui no caso os componentes do Sinédrio, eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no Sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Muito bem, esse texto, nós vamos ver nesse texto 3 reações diversas à pregação do Evangelho. Nós temos visto já as mais diversas reações ao Evangelho no livro de Atos, quando nós estudamos a pregação apostólica, e agora nós vamos ver mais 3 reações, como foram as reações das autoridades diante da pregação de Pedro. O Evangelho, é interessante notar isso, o Evangelho, ele sempre traz um convite implícito dentro dele. Sempre que você prega o Evangelho, junto com a sua pregação vem um apelo. Você não precisa necessariamente fazer um apelo, como às vezes acontece, as pessoas fazem apelo durante o culto para que as pessoas vão à frente ali e tudo mais, para aceitar a Cristo, e às vezes até passa uma ideia errada, porque a pessoa pensa que a salvação vem pelo ir à frente. Eu já conheci pessoas assim, que entendiam que não tinham ido ainda à frente, no altar, como eles falam. Então, isso significava que não eram crentes ainda, não tinham aceitado Jesus, porque para aceitar Jesus tem que ir à frente. Essa visão está equivocada, isso não existe na Bíblia, isso é uma invenção recente. Na verdade, sempre que nós pregamos o Evangelho, sempre existe nessa pregação, embutido nessa pregação, um apelo, um convite a que todos creiam nela. Você não precisa usar de artifícios, chamar a pessoa à frente, pedir para que ela se manifeste dessas formas todas, não, e fazer às vezes até aqueles apelos emocionais,
tocando músicas ali para a pessoa se levantar e ir lá na frente. Não há necessidade disso. Na verdade, a pregação apostólica, ela vai fazer com que a pessoa se coloque diante de uma decisão. Vai fazer com que ela se coloque diante de dois caminhos, crer ou não crer. Pedro acabou de pregar para os componentes, os integrantes desse grande conselho judaico que era o Sinédrio. Ele acabou de pregar o evangelho para eles, não é a primeira vez, já é a segunda vez, ele já fez isso no capítulo 4. Ele agora apresenta de novo o evangelho para eles. E eles ouvem o evangelho ali e percebem que existe na pregação de Pedro um convite, dizendo, olha, vocês devem obedecer a esse evangelho, e a resposta obediente a esse evangelho é crer em Cristo. Como eu obedeço ao evangelho? Bem, o evangelho diz, venha a Cristo e creia nele. É isso que o evangelho diz. Ele apresenta o que o Senhor Jesus realizou, quem ele é e o que ele fez. O evangelho faz isso, apresenta quem é Jesus e o que ele fez. E apresenta também um convite, dizendo, creia nele. Quando você crê, essa é a obediência. Você obedeceu ao evangelho. Nós chamamos isso também, o Novo Testamento chama isso também, de obediência da fé. Por que se chama obediência da fé? É porque é a obediência que se expressa por meio da fé. Então, os apóstolos apresentaram o evangelho ao Sinédrio, o Sinédrio ouviu o evangelho, percebeu o convite implícito, embutido nessa mensagem e deu ali as suas respostas. Nós vamos ver aqui nesse texto quais foram essas respostas. Por quê? É importante que nós observemos essa resposta, ou essas respostas, porque nós pregamos o evangelho. O crente, ele sempre vai testemunhar da sua fé às pessoas. Ele sempre vai compartilhar da sua crença em Jesus Cristo às pessoas que o cercam, sejam seus parentes, sejam seus amigos da escola, do trabalho, pessoas que vêm à sua casa prestar algum serviço, encanador, o eletricista, o pedreiro. Ele sempre vai apresentar, vai dar um jeitinho ali de falar um pouquinho da sua fé àquela pessoa. E é importante que ele entenda que existem reações que são típicas. Ele não pode se assustar com isso. Ele não pode se espantar com as diversas reações. São reações diferentes e o crente que conhece a Bíblia, ele não se choca quando a reação não é como ele esperava, porque ele sabe, ele conhece a palavra de Deus e ele sabe o tipo de impacto que essa mensagem pode trazer sobre as pessoas. Então, se você olhar o texto que nós lemos aí, você vai ver a primeira reação no versículo 33. Deixa a sua Bíblia aberta, olhe para o versículo 33 e veja qual é a primeira reação. Eu coloquei aqui uma expressãozinha para descrever essa reação. O texto diz assim, eles, porém, ouvindo, notem o que eles acabaram de ouvir. Eles acabaram de ouvir uma exposição do evangelho já pela segunda vez. Eles ouvindo, o texto diz que eles se enfureceram e queriam matá-los. Então a primeira reação que eu quero destacar aqui, que está no versículo 33, é uma fúria assassina. Você pode se assustar um pouco com isso, mas essa é uma das reações que muitas vezes as pessoas que ouvem o evangelho têm. Elas são tomadas por uma fúria que as impulsiona, que cria nelas, que acende nelas o desejo até de matar a pessoa, de ferir a pessoa e de matar a pessoa. Isso talvez não aconteça aqui no nosso país, nós não vemos isso acontecendo, aí, pelo menos não temos visto isso nos noticiários por aí afora. A fúria, essa fúria nasce, isso não tem dúvida. Ela, em várias pessoas, essa fúria nasce, mas a pessoa aqui no Brasil, pelo menos, não leva isso até as últimas consequências. Mas em outros países,
mesmo na atualidade, nós vemos que essa fúria assassina, ela se extravasa e realmente mata. Nós temos ouvido falar de países em que o evangelho é proibido, países fechados para o evangelho, países de vertente esquerdista, né? Coreia do Norte, mesmo na China, outros lugares, alguns países africanos também, onde há ali uma restrição religiosa muito intensa. Nós temos tido notícias da expressão desse rancor, desse ódio contra os crentes, que se manifesta em assassinatos covardes, brutais e cruéis. Nós vemos isso claro, sempre causa comoção em nós, são nossos irmãos que estão padecendo, derramando seu sangue ali por causa da sua fé. Mas isso não deve nos surpreender, deve nos impressionar, mas não nos surpreender. Por quê? Porque a Bíblia mostra que a pregação do Evangelho, a mensagem do Evangelho, muitas vezes causa essa reação nas pessoas, uma fúria assassina. O texto diz aqui que quando eles ouviram, eles se enfureceram. Essa é interessante a expressão que é usada aqui no texto grego, no texto em que o Novo Testamento foi escrito, porque essa palavra ela é uma palavra que sugere uma figura à mente daqueles que leem o texto na sua língua original, no grego. O verbo que aparece aqui quando fala se enfureceram significa o seguinte, literalmente, eles foram cortados. Eles foram cortados rapidamente, eles foram cortados em pedaços. Esse é o sentido literal desse verbo. Aqui, é claro, ele é usado num sentido figurado. Eles não foram cortados literalmente em pedaços. Mas isso equivale à nossa expressão, nós temos uma expressão mais ou menos semelhante que fala, eles explodiram. Uma explosão dentro deles. É a mesma ideia aqui, eles se sentiram cortados em pedaços. É uma expressão para transmitir a ideia de uma fúria que não cabia, eles se romperam por dentro, explodiram em pedaços. Eles ficaram loucos de ódio, eles perderam o controle. E o texto fala que eles queriam matá-los. Nós não sabemos, o texto aqui não explica ao certo quem exatamente ali no grupo queria a sentença de morte. E quando fala matá-los aqui, eles queriam aplicar a sentença de morte. Porque no capítulo 4 de Atos, quando eles chamaram Pedro e João para comparecer perante eles por ocasião da cura de um aleijado ali no templo, na Porta Formosa, eles não tinham como puni-los porque não havia nenhuma norma estabelecida proibindo a pregação. Mas agora, depois daquele momento, eles tinham baixado já um decreto, por assim dizer, tinham dado uma ordem já direta e expressa aos apóstolos, dizendo, não falem mais sobre o nome de Jesus, não pronunciem esse nome, não ensinem mais em público, nem nas casas, vocês estão proibidos de fazer isso. Então, eles saíram e continuaram falando. Então, agora, quando eles estão diante do Sinédrio de novo, agora o Sinédrio tem uma base para a punição. Na primeira vez, o Sinédrio não tinha como punir porque não havia nenhuma desobediência, eles não tinham recebido ordem para não pregar. Agora, eles estão lá já como desobedientes. Eles já tinham recebido uma ordem e não tinham obedecido. Os membros do Sinédrio disseram, olha, nós dissemos expressamente para vocês não falarem, e vocês encheram Jerusalém dessa doutrina. Então agora eles têm uma base para a condenação, e muitos então lá, ou talvez a maioria, nós sabemos que há exceção pela sequência do texto, mas a maioria queria a pena de morte. Estava dizendo o seguinte, olha, esses homens, eles desobedeceram, e a pena para a desobediência é a morte. Seria ali o apedrejamento ou jogá-los de cima ali de algum lugar, talvez do próprio pináculo do templo, de uma altura, jogá-los dali e terminar de matar por meio do apedrejamento. E isso é bem possível
que esse desejo de que eles fossem mortos e aplicar aí a pena máxima, é bem possível que isso tenha partido especialmente dos saduceus, porque havia fariseus também ali. E nós vemos isso na sequência. Há fariseus ali compondo o Sinédrio, 71 pessoas. Mas os saduceus eram o partido que certamente mais desejaria a morte dos apóstolos. Por quê? Primeiro, por uma razão teológica, doutrinária. Nós aprendemos já vimos em aulas anteriores, que os saduceus, eles não criam na ressurreição, eles não acreditavam na ressurreição. Entre outras coisas também eles não acreditavam. Eles não acreditavam em anjos, por exemplo, eles só se apegavam ao Pentateuco só, mais nenhum outro texto do Antigo Testamento. Eles eram pessoas de uma tendência mais liberal, os saduceus. E a briga teológica, o rancor teológico era grande, porque os apóstolos diziam, olha, vocês mataram alguém que Jesus ressuscitou. Eles não criam em ressurreição. Então, o componente teológico fazia com que o rancor deles crescesse. Essas questões teológicas, elas fazem com que ódios surjam. Mas a pessoa, quando ela se vê numa posição em que a sua teologia é questionada, ela é tomada por uma fúria. Às vezes até a gente vê pessoas xingando, usando até palavras feias, palavrões, até no meio evangélico. Quando nós vemos aí o debate teológico das diversas posições, eu vejo isso bastante no Facebook, em outras ocasiões, pessoas usando as agressões inomináveis, né? Agressões que não se encaixam de forma nenhuma com o perfil que o crente tem que ter, usando palavras feias, palavras sujas, expressões realmente pesadas de agressão, de ofensa, de pessoal, ofensas pessoais. Às vezes a pessoa faz isso defendendo a piedade e a sabedoria. Ela fala, onde está a sua sabedoria, seu idiota? E aí você fala, mas como você pode defender a sabedoria e a piedade xingando alguém? Como você pode fazer isso? Como você pode defender a santidade, o testemunho, a sabedoria, xingando uma pessoa, usando palavras desse tipo? Como você pode fazer isso? Mas é tamanho o rancor e o ódio que as questões teológicas levantam, que as pessoas chegam a esse ponto. E aqui não é diferente. Os saduceus, eles vendo a sua doutrina, a sua visão teológica liberal, entre aspas, ameaçada por um ensino acerca da ressurreição, eles veem ali o ódio se acendendo dentro deles. E além disso também, os saduceus, eles queriam a morte deles. Talvez aqui a questão principal agora, aqui complica tudo. Aqui a questão principal, é bem possível que fosse para esse ódio todo, para querer que eles morressem, seria a questão política. Por quê? Porque vocês já sabem, já foi explicado nessas aulas, que os saduceus compunham a elite política judaica. Eles eram favorecidos pelo Império Romano como aqueles que administravam ali algumas questões lá em Israel. Claro que existiam os procuradores romanos, o governador romano, os reis ali da Judéia, tudo mais. Claro que isso existia também. O poder era dividido entre essas pessoas. Mas os sacerdotes, que eram todos do partido dos saduceus, não eram somente pessoas que exerciam funções religiosas, eles exerciam funções políticas, eles tinham privilégios políticos com pessoas ali responsáveis, inclusive, por manter a ordem, especialmente no espaço do templo e, claro, na cidade de Jerusalém, também em particular. E vocês sabem também que os romanos, eles não toleravam levantes, rebeliões e tudo mais. Os saduceus perceberam que a pregação dos apóstolos engendrava no coração das pessoas o sentimento messiânico, o sentimento da esperança messiânica, porque dizia que Jesus era o Messias, o rei dos judeus.
Essa pregação, ainda que Pedro não estivesse preocupado em criar nenhuma revolta, nenhuma rebelião, sair às ruas com faixas ou pegar em armas e atacar o Império Romano, ainda que o Evangelho não tenha nada a ver com isso, ainda assim, os saduceus e até os romanos entendiam o seguinte: se eles estão pregando que existe um outro rei, que Jesus é o rei dos judeus, então César é o quê? Então os judeus não têm que se submeter a César? Existe um outro rei, ressurreto, vivo, judeu, davídico, existe esse outro rei? Como então fica o reinado de César? Os judeus então não têm que se submeter a eles? Então havia essa preocupação com essa pregação, porque parecia ser uma pregação revolucionária. Se os saduceus permitissem que essa pregação se propagasse e no coração do povo se estabelecesse a ideia de que existe um outro rei sobre Israel e sobre o mundo todo, se isso acontecesse, os saduceus poderiam perder sua posição. Os romanos viriam e diriam: olha, vocês não têm feito um bom trabalho, vocês não têm mantido a paz, vocês estão removidos dos seus privilégios, nós vamos colocar outras pessoas para cuidar disso aí, porque vocês estão fazendo um péssimo trabalho, e olha só o levante que vocês permitiram que acontecesse na cara de vocês. Vocês trabalham aqui no templo, e exatamente no templo, na cara de vocês, vieram esses homens e fizeram tudo isso, incendiaram o povo com essa ideia aí de que existe um outro rei, que é Jesus. Eles ficaram preocupados com isso. Ficaram preocupados demais com isso. Isso tem que parar. Se isso não parar, nós vamos perder os nossos privilégios políticos, vamos deixar de ser elite. Nós sabemos que algumas décadas depois eles perderam porque eles próprios, na realidade, quando nós estudamos a história de Israel no primeiro século, nós aprendemos que a própria elite judaica se rebelou contra Roma. Por quê? Porque um governador romano, isso depois de Pilatos e décadas depois, um novo governador romano começou a atacar também a elite judaica. Então a elite judaica, vendo algumas revoltas dos judeus e tentando fazer com que essas revoltas acabassem para manter a sua posição, a elite judaica percebeu que não estava adiantando, porque os romanos, o governador romano em Cesareia, estava atacando até mesmo a elite. Então aí a elite se uniu aos revoltosos. Quando a elite se uniu aos revoltosos, inclusive os sumos sacerdotes se uniram todos aos revoltosos, aí houve o grande levante que culminou na destruição de Jerusalém no ano 70, e aí acabaram de uma vez mesmo os privilégios, essa classe aqui que temos visto aqui, essa classe com seus privilégios acabou. Claro, o Sinédrio, a Suprema Corte Judaica, se mudou para Jamnia e permaneceu lá durante algumas décadas ali. Mas esse Sinédrio que estamos falando aqui, essas posições todas aqui, isso tudo desapareceu. Muito bem, o fato é que o que nós vemos aqui no versículo 33 é essa reação. Uma fúria assassina. Não se assuste se você perceber que amigos seus, depois da sua conversão ou depois da sua apresentação do Evangelho a essas pessoas, não se assuste se essas pessoas desenvolverem um rancor extremamente intenso contra você. Eu conheci um jovenzinho, adolescente, que havia se convertido. Ele um dia me procurou muito triste, dizendo o seguinte: Pastor Marcos, a minha mãe falou que ela preferia me ver dentro de um caixão. Ele estava muito triste, abatido, abalado com isso, era um garoto ainda, e ele disse: a minha mãe disse isso para mim, que ela queria me ver dentro de um caixão em vez de me ver como um crente. E eu disse a ele que para que ele se apaziguasse, porque essas coisas, às vezes a pessoa fala sem pensar e tudo mais. Ele disse para mim o seguinte: não, pastor, eu notei, o que mais me assustou é que eu vi sinceridade no que ela falou. A minha mãe falou isso com sinceridade, eu percebi a sinceridade dela. Ela queria me ver morto. Isso eu percebi no modo como ela falou. Então, nós olhamos para isso, a mãe querendo matar o filho, querendo ver o filho morto.
Que sentimento é esse, meu Deus? Nós, os pais, damos a nossa vida 1 milhão de vezes pelos filhos. Como uma mãe pode dizer isso para o seu filho? E com sinceridade. E esse moço ouviu isso. Por quê? Porque a pregação do Evangelho, a realidade ali do Evangelho anunciado, faz com que surja em algumas pessoas essa fúria assassina que nós vemos aqui no versículo 33. Muito bem, vamos ver a segunda reação. A segunda reação está nos versículos 34 a 39. Então aqui, existe aqui uma reação e ela é repleta de algumas considerações que aparecem aqui, que são considerações históricas interessantes aqui para a gente aprender. Mas antes de olhar para cada um dos versículos, eu quero enunciar qual é a segunda reação. E essa aqui vai nos dar um certo alívio. A segunda reação é a sensatez pacificadora. Olha só, é o contrário. É a sensatez pacificadora. Se de um lado nós temos pessoas que, quando ouvem o Evangelho, são tomados por uma fúria assassina, nós temos também, de outro lado, como vemos nesse texto, pessoas que são tomadas de uma sensatez pacificadora. É aquele incrédulo que fala, gente, pare com isso. É aquele tio que chega para a mãe do menino e fala, querida, olha, minha irmã, eu não sou crente e tudo mais, mas você está exagerando no seu rancor. O que é isso? Seu filho? É aquele homem que é incrédulo, mas ele apresenta, pela graça de Deus mesmo, ainda que ele não seja salvo, não entenda o Evangelho, rejeite o Evangelho, como é o caso aqui, mas ele apresenta aquela sensatez que procura pacificar, que diz, é aquele colega do trabalho que fala assim, gente, caramba, vão mais devagar, vocês estão ofendendo a fé desse moço. Gente, o que vocês estão fazendo? Vocês estão zombando de uma forma aí? Isso não se faz. Vocês estão humilhando a pessoa. Eu não sou crente, não creio, o que ele fala aí para mim também não vale nada, mas vocês têm que ter um pouco de equilíbrio nisso aí. Até onde vai isso aí? O que vocês vão fazer? Vocês vão bater nesse moço daqui a pouco? Vocês têm que ter um certo cuidado, uma certa moderação. Não quer crer no que ele diz? Ok, mas não é necessário ofendê-lo, magoá-lo, humilhá-lo, não é preciso fazer isso. Então nós encontramos incrédulos, é impressionante isso. Graças a Deus, já imaginou se todos os incrédulos fossem tomados por fúria assassina? Se essa fosse a reação única dos incrédulos diante dos crentes, meu Deus, nós não poderíamos sair na rua. Nós iríamos conversar com as pessoas, assim que descobrissem que nós somos crentes, elas iriam imediatamente nos ofender, nos atacar, em qualquer lugar, no mercado, na escola, na rua, no posto de gasolina, no trabalho, não haveria nem emprego para nós. Então, nós vemos aqui que Deus, ele usa muitas vezes os incrédulos. Esse texto aqui, os versículos 34 a 39, mostram a sensatez de um homem chamado Gamaliel. O texto não fala que ele se converteu. Nós não aprendemos nada no Novo Testamento sobre a fé que esse homem passou a ter em Jesus, não tem nada disso. Existe uma outra alusão a ele no livro de Atos, mas nós não temos nenhuma informação sobre a conversão desse homem, nada disso. Mas o que nós aprendemos aqui é que esse homem, Gamaliel, ele foi um instrumento de Deus para livrar os apóstolos. Os apóstolos estavam prestes a serem mortos. O sinédrio poderia matar aqueles homens ali em poucos momentos, enunciar uma sentença fatal e executar aquilo de pronto, imediatamente. Mas Deus usou esse homem, um homem que não era crente, um homem de influência, um homem moderado, um homem estudioso, um homem inteligente, um homem que tinha poder, porque compunha ali aquele grupo, para proteger os apóstolos. E Deus faz isso muitas vezes, e nós não devemos estranhar. Isso não significa, acho que o meu testemunho está sendo fraco, porque tem gente que não está com raiva de mim. Não, nem sempre o Evangelho vai gerar em
todo mundo esse rancor. Então não se assuste com isso também. Puxa, por que aquela pessoa não fica com raiva de mim? Será que meu testemunho é fraco? Não é. É que muitas vezes Deus coloca pessoas assim, não crentes, até para abrandar a fúria contra nós e nos proteger. Vamos ver aí o que o texto fala. O texto fala assim, versículo 34, mas, aqui o contraste que vem agora, diante do versículo 33, o desejo de matar, existe agora um contraste. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu. Note bem, o fariseu era de uma outra seita, não era da seita dos saduceus. O fariseu, ele acreditava em ressurreição. E o fariseu, ele não era favorecido pelo sistema romano político ali como os saduceus eram. Então os fariseus, muitos deles eram pobres, eram pessoas simples, eram pessoas que trabalhavam ali com as próprias mãos ali para realizar algum tipo de atividade, ter o seu sustento. Os fariseus não eram ricos, talvez tivesse um fariseu rico ou outro. Nicodemos era fariseu. E tudo indica que ele era de uma boa posição social. Talvez Gamaliel, aqui também, sendo parte do Sinédrio, talvez também tivesse uma boa posição social. Mas, por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era fariseu, mas ele tinha um ofício, ele fazia tendas, ele realizava essa função, mesmo, ele não aprendeu isso depois que deixou de ser fariseu. Não, ele aprendeu o ofício de fazedor de tendas antes, isso aí, ele não aprendeu depois. E se ele fazia tendas é porque ele, como fariseu, tinha que trabalhar e tudo mais. E nós aprendemos nos livros sobre a época, há livros interessantes sobre a época que falam como era a vida naqueles dias. Nós aprendemos que os fariseus, eles realizavam seus trabalhos normais, né, e pertenciam àquela facção ali de pessoas bastante zelosas da lei. É que nós temos geralmente a ideia dos fariseus construída a partir dos fariseus que tiveram embates com Jesus. E aí então a nossa ideia do fariseu é sempre uma pessoa ruim, sempre. Falou fariseu, é ruim, é uma pessoa que não presta, uma pessoa que não vale nada. Na realidade existiram fariseus piedosos, e nós vemos aqui um Gamaliel. Gamaliel era fariseu. Nicodemos era da seita dos fariseus também, e ele procura Jesus e quer saber e ouve de Jesus. No final nós vemos a participação de Nicodemos ali no sepultamento de Jesus, parece até que ele se converteu, tudo indica que ele se converteu. Nós temos essas informações, nós sabemos em Atos 15 que existiam fariseus que se converteram ao cristianismo. Eles deram um certo trabalho, porque eles queriam que os cristãos gentios obedecessem à lei. Eles deram trabalho, mas abriram o coração ali para a fé. Parece que entenderam a fé cristã, creram, mas entenderam a fé cristã com certas reservas ali e tal, enfim. Mas o que eu quero dizer é que o fariseu, nem todos eram aquela gente que só Jesus odiava todo mundo porque eles eram todos perversos e maus, não. Nós vemos isso nos fariseus que foram lá provocar Jesus e atacá-lo e querer ali matá-lo. Mas nem todo fariseu era assim. Muita gente fala, esse pessoal que vai em templo, tudo fariseu. Isso aí não tem nada a ver também. Na parábola do fariseu e do publicano, os dois foram ao templo. Os dois. O fariseu foi ao templo e o publicano também foi ao templo. O problema não era ir ao templo. Jesus nunca condenou ninguém porque foi ao templo. Nunca. Jesus condenava a piedade, a religiosidade meramente exterior. Era isso que ele condenava. Uma religiosidade que era só uma casca. Não era interior a piedade da pessoa. Era só uma casca. Por fora era tudo santinho. Por dentro havia só podridão. É isso que ele condena. E ele condena isso e condena também a pessoa se julgar superior no campo espiritual aos outros. Então, quando alguém olha para o outro e se julga superior ao outro espiritualmente, essa pessoa incorre no erro dos fariseus que tiveram embates com Jesus. Mas Jesus nunca condenou ninguém, porque ia ao templo, porque realizava ali as funções da antiga aliança. Isso Jesus nunca condenou.
Então, cuidado com esse discurso dos desigrejados, né? Os desigrejados, qualquer pessoa que vai numa igreja é fariseu. Qualquer pessoa que se reúne lá para os atos de adoração expressa e exteriores é fariseu. Não, o fariseu, ele é hipócrita, ele não é sincero naquilo que ele faz. O publicano, ele foi ao templo também. Também foi ao templo. Estava lá, na antiga aliança era assim que funcionavam as coisas. Ele tinha que ir no templo de Jerusalém, e ele foi. Jesus não censurou ele porque ele foi ao templo. Pelo contrário, ele estava lá orando ali no templo. O que ele censurou foi a atitude do fariseu, que olhou para ele e falou: ainda bem que eu não sou como esse homem aí, ó. Eu sou melhor do que ele. Então, se alguém faz isso, se alguém, até como fazem até esses anti-igreja que é por aí, né? Eles se julgam superiores a todo mundo. Isso aí é farisaísmo. Eles acusam as pessoas do que eles são. Cuidado com essa gente. Mas veja aí, na sequência o texto fala assim: levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel. Gamaliel é o nome dele. Quem é esse personagem? Eu fiz uma pesquisa rápida aqui sobre Gamaliel, uma pesquisa histórica sobre Gamaliel. Esse aqui, segundo aí as informações que eu obtive nos meus livros aí, esse era Gamaliel I, é o nome que é dado historicamente aí. Ele é mencionado várias vezes na literatura rabínica. Era um homem de bastante respeito, ele era muito respeitado. O texto fala assim: mestre da lei, ele era fariseu e era mestre da lei, acatado por todo o povo. Ele era muito respeitado, esse homem. Ele era um homem que era levado muito a sério, tinha sabedoria, sabia ali se portar diante de todos. Todos sabiam que ele não era nenhum hipócrita, não era alvo de piadas. Existiam fariseus que eram alvos de piada no meio do povo. As pessoas riam deles, até porque existiam fariseus que eles viviam com a testa machucada. Talvez eles até fizessem esse machucado na testa, né? Até para dar assim a ideia de piedade. Mas como assim? Como um machucado na testa pode dar a ideia de piedade? É porque eles diziam que fechavam os olhos sempre que viam uma mulher bonita e aí batiam a cabeça andando. Então, se estavam andando num lugar público, eles fechavam os olhos para não ver as mulheres bonitas e não cobiçar as mulheres e nem nada. Então, andando de olhos fechados, eles batiam a cabeça. Então, por que você está com a cabeça machucada? Ah, porque eu ando de olhos fechados para não cobiçar as mulheres, para não cobiçar nada. Então, aí, esse tipo de fariseu era motivo de chacota, era motivo de piada. As pessoas riam. Imagine os jovens da época como zombavam de homens assim. Era ridículo isso aí. Aqueles que são mencionados em Mateus 23, aqueles que na hora de dar oferta tocavam trombeta a dar oferta, aqueles que na hora da oração se colocavam no lugar mais público que havia ali no templo, ali nos pátios do templo. Na hora da oração ele por acaso estava bem no lugar mais cheio de gente, aí fazia aquela oração pública, todo mundo admirava. Esse tipo de gente o povo não respeitava, o povo não é tonto, o povo via e ridicularizava. Agora esse homem aqui, esse fariseu Gamaliel, ele era respeitado pelo povo. O povo sabia que ele era um homem sério. E vejam, ele é mencionado na literatura rabínica, e é interessante, ele é filho, não se sabe ao certo se ele é filho ou neto do grande rabino Hilel. O grande rabino Hilel, que era alguém que expressava as suas interpretações da lei de modo habilidoso, um homem muito respeitado, por assim dizer, um comentarista bíblico. Ele era filho ou talvez neto de Hilel. A influência maior dele foi entre os anos 25 e 50. Então nós estamos aqui mais ou menos no ano 35, mais ou menos aqui. Então ele está no auge da sua influência, que essa influência, como mencionei, entre os anos 25 e 50. Ele recebeu o título de Nazi, ou presidente da Suprema Corte. Olha só de que respeito ele gozava. E o filho dele, Simeão, era o filho dele,
herdou também essa função, presidente da Suprema Corte, ou do Supremo Concílio, não é o Supremo Concílio presbiteriano, o Supremo Concílio judaico aqui, o Sinédrio. O neto dele, Gamaliel II, foi o presidente desse concílio depois do ano 90, quando o conselho se mudou para Jâmnia. Então é uma família de pessoas influentes, estudiosas. É interessante ver isso. A família de Gamaliel era uma família respeitada, desde Hilel, depois Gamaliel I, aí vem Simeão, o neto dele, Gamaliel II, já nos anos 90. São pessoas inteligentes, respeitadas, estudiosas. É um homem aqui que tem um papel interessante na história judaica do primeiro século. Olha só que interessante o que diz a Mishnah. A Mishnah fala sobre esse homem. Fala assim: quando o rabino Gamaliel, o velho, né, o Gamaliel I, morreu, a glória da lei acabou e a pureza e a abstinência morreram. Olha o que diz a Mishnah. A glória da lei acabou, a grandeza dela, toda a sua majestade, ela foi nublada quando morreu Gamaliel I. E também a pureza e a abstinência morreram também. Porque ele era um exemplo disso, de pureza, de retidão, de abstinência, que fugia das coisas, dos impulsos naturais. Então ele era um incrédulo bonzinho, né? É interessante isso. Tem incrédulos que são assim, né? Às vezes os crentes falam: nossa, aquele incrédulo é melhor do que muitos crentes que eu conheço. Então, se você quer um exemplo disso, está aqui, né? É uma pena que o perfil moral de alguém não salva a pessoa. É uma pena isso, né? Nos planos de Deus, um homem assim, ele é um homem bom. E isso é bom, isso ajudou os crentes. Mas isso não salva ninguém. Se a pessoa rejeita Jesus, como parece que ele permaneceu sem crer na pregação dos apóstolos, se ele rejeita Jesus, ele não é salvo. É triste isso. Eu gostaria de ver Gamaliel no céu, né? Mas, ao que tudo indica, ele não creu em Jesus. E a pessoa pode ser bonzinha, boazinha, quanto for. Se ela não crê em Jesus, não há salvação. Por quê? Porque todos pecaram, todos, inclusive Gamaliel, e estão destituídos da glória de Deus. E o único remédio para isso não é ser bonzinho, não é ser alguém justo, íntegro. O único remédio para isso é a fé em Jesus. Então não tem jeito. Todos, inclusive Gamaliel, pecaram. E todos, inclusive Gamaliel, estão destituídos da glória de Deus. E como a pessoa é restaurada? Só pela fé no sangue de Jesus. Se ele não bebeu esse remédio, não tem jeito. Ele não foi salvo. É triste? Claro que é triste. Mas essa é a terrível realidade. Você não tem na sua família o seu avô, você lembra do seu avô? Nossa, mas meu avô não tem homem como ele, que homem íntegro, que homem... não era crente, mas um homem de uma retidão, nos tratava tão bem, um homem honesto, nunca tirou isso aqui de ninguém, uma pessoa trabalhadora, dedicada, presente ali na família, a vida inteira ali trabalhando, protegendo os filhos, cumprindo com suas obrigações. Quantos conselhos maravilhosos esse meu avô não me deu, meu pai não me deu, meu tio não me deu. Olha que homem, quem dera todas as pessoas fossem como esse homem, um verdadeiro Gamaliel, sábio, reto, trabalhador, honesto, íntegro. Olha, quem dera os crentes todos fossem como ele, mas nunca se converteu. Se esse é o caso, é muito triste, mas o seu avô, se ele não aceitar a Jesus, isso não vai salvá-lo, não tem como. Bom, qual é a informação mais interessante sobre Gamaliel? Ele teve um discípulo muito famoso. Qual foi o discípulo mais famoso de Gamaliel? Todo mundo sabe, né? Quem é o discípulo mais famoso de Gamaliel? É o famoso apóstolo Paulo. Paulo foi aluno de Gamaliel e ficou mais famoso que Gamaliel, né? Mas ele fala isso, se você quiser conferir ou anotar aí no seu caderno,
nas suas anotações, em Atos 22, versículo 3. Atos 22, 3, você encontra essa afirmação. É Paulo dando testemunho dele aqui, em defesa dele, quando ele é preso no templo. Ele pede para falar, e aí ele fala o seguinte, ele fala no versículo 3, eu sou judeu, ele fala, nasci em Tarso, na Cilícia, na região leste, no extremo leste da atual Turquia, mas criei-me nesta cidade, em Jerusalém, ele foi criado em Jerusalém, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Ele falou, olha, eu tive um grande professor que me instruiu na lei de Moisés, na lei dos nossos antepassados, e esse grande professor vocês conhecem, ele é famoso. O texto de Atos que estamos estudando, no capítulo 5, fala que ele era conhecido e acatado por todo o povo, ele era famoso. Então Paulo, na sua defesa, disse, olha, eu estudei com Gamaliel, é alto nível, não é? Eu estudei com qualquer um, eu sou um judeu zeloso, ele está dizendo aqui. E ele foi então esse aluno famosíssimo de Gamaliel. Então note na sequência aí, o texto fala que Gamaliel, se você olhar o versículo 34, fala que ele mandou retirar os homens. Ou seja, ele tem moral, ou seja, tem autoridade. Se ele faz isso, olha, retire eles daqui, eu quero falar com vocês em particular. Ele mostra que ele não é qualquer um lá no Sinédrio, não. Ele não está lá no Sinédrio como um enfeite, não é uma peça de ornamentação lá no Sinédrio, não. No Sinédrio, não. Ele é um homem que tem influência. Ele fala, olha, sai, diga para eles saírem agora, eu quero conversar com vocês aqui. E ele usa uma expressão, ele fala por um pouco, ou seja, ele está pensando o seguinte, eu não preciso de muito tempo. Por quê? Primeiro, ele era respeitado, o que ele iria dizer fazia todo sentido. Ele fala, olha, eu preciso de só uns minutinhos com vocês aqui. O que eu vou expor não precisa de grandes e longas argumentações. O que eu vou expor é algo rápido. Bem rapidinho eu vou expor, aí vocês tomam a decisão de vocês. Então você vê que esse homem, ele tem essa capacidade de criar ali um argumento bom, rápido e eficaz. Ele é um homem inteligente. Ele tem, em pouco tempo, ele pode criar o seu argumento. Se bem que o argumento ele já devia ter na cabeça dele. Quando ele mandou saírem, ele já tinha o argumento na cabeça. Mas ele saberia expor esse argumento com rapidez. Não vai demorar muito. Eu vou explicar o meu ponto de vista para vocês em pouquinho tempo. É um minutinho só, vocês vão entender o meu argumento aqui. E meu argumento, eu espero, vai fazer toda a diferença. Vocês estão agindo com as emoções. Vocês estão aí partidos ao meio. Vocês explodiram, vocês se cortaram em pedaços, não estão pensando com a cabeça. Então, não é bom. Vocês têm que colocar os pés no chão, se acalmar e ouvir o que eu vou dizer. Porque o que eu vou dizer mostra mais sensatez. E se vocês seguirem a direção que vocês querem seguir, vai ser um tiro no pé. Vocês vão se prejudicar. O que vocês estão tentando evitar é exatamente o que vocês vão provocar se vocês matarem esses homens. Se vocês partirem para cima desses homens, para matarem esses homens, aí sim vocês vão ver o que é um levante lá fora. Ele não fala isso, mas nós percebemos que ele está preocupado com isso quando ele diz, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Ele está dizendo o seguinte, olha, pensem no que vocês vão fazer. Ele, na sequência, ele se apega a um detalhe desse atentar bem. E nós vamos ver já que detalhe desse pensar bem ele quer mostrar. E Lucas se apega a isso e coloca isso aqui, porque ele tem interesses literários em dizer o que Gamaliel falou, o argumento que Gamaliel usou nessa ocasião. Mas certamente, quando Gamaliel fala atentai bem, pensem bem, ele está dizendo, vocês não estão raciocinando. Até porque, notem, o texto de Atos 5 fala que
E o capítulo 4 também fala que os apóstolos, eles caíram na graça e no agrado de todo o povo. Todo o povo gostava dos apóstolos. Todo o povo apreciava ali e via milagres, e via tudo isso, e vibrava com isso. Quando os guardas foram buscar os apóstolos para levá-los ao sinédrio, tiveram que levá-los pacificamente, falar pacificamente, porque ficaram com medo do povo atacá-los. Os guardas foram comedidos ali, porque o povo, se fizesse mal para os apóstolos, o povo iria se rebelar, porque eles estavam fazendo curas. O texto de Atos fala, Atos no capítulo 5 fala, que todo mundo era curado. É uma coisa impressionante. Não é que alguém lá, esse não vai curar, aquele vai curar, aquele vai, aquele vai. Não era assim, não era. O dom de cura dos apóstolos, o dom de cura que os apóstolos receberam do Espírito Santo, esse dom era um dom que curava todo mundo. Pessoas de todas as cidades vinham lá e eles curavam todos sem exceção. E não era cura de dor de cabeça. Nós já fizemos uma lista das doenças que havia na época. Paralisia, lepra, cegueira, mudez, surdez. Essas eram as doenças. Hidropsia. Essas coisas todas eram doenças terríveis, gravíssimas que tinham na época, eles curavam todo mundo. O texto de Atos fala que no exercício dos seus dons, ali que eles receberam do Espírito Santo, quando Jesus foi assunto aos céus, eles curavam a todos. Esse era o dom de cura dos apóstolos, curavam todo mundo. Alguém fala assim, mas Jesus não era assim, não curava todo mundo, então hoje em dia também não cura todo mundo. Gente, Jesus não tinha dom de cura. Jesus não tem dom, mas Jesus é Deus. Deus não recebe dons do Espírito Santo, não tem como. Deus não recebe dons do Espírito Santo. Deus é Deus, ele é divino. Ele tem o poder dele, administra como ele quer. Cura uns, não cura outros. Ele é o próprio Deus. Ele não recebeu o dom de cura. Existe isso. O dom de cura passou a existir depois que Jesus subiu aos céus. O texto de Efésios 4 fala, quando ele subiu aos céus, levou o cativeiro e distribuiu dons aos homens. Então, você não pode falar que Jesus tinha o dom de cura. Ele é divino. Não tem como ele receber dom de Deus, ele é o próprio Deus. Mas os apóstolos receberam dons. Dom de curar. E eles curavam todo mundo. Todo mundo. Tem gente que fala assim, esse dom existe hoje. Não existe, não tem como. Aí eu falo assim, mas onde estão essas curas que o dom de curas faz? Aí alguns respondem assim, não, você não pode ver, você tem que crer. Mas como? É dom de sinal. Dom de sinal tem que ver. Não, então você é empirista, você é que nem Tomé, você só crê no que você vê. Não é isso. Quando a Bíblia fala que nós temos que crer sem ver, nós temos que crer sem ver nas coisas invisíveis. Por exemplo, Jesus está sentado num trono celeste. Eu não vejo, isso é invisível. Mas eu creio sem ver. Deus criou o universo. Eu creio nisso sem ver. Isso é a fé no invisível. Agora, se alguém fala, olha, esse homem tem o dom de curas, aí eu vou dizer, então, por favor, cure essa pessoa. Não, você tem que crer sem ver nenhuma cura. Dizem isso para nós. Dizem, olha, essa pessoa aqui tem o dom de curas. Aí a gente diz, olha, então, quais são as curas que ele fez? Onde estão as curas? Cadê essas curas todas? Aí dizem, olha, você tem que crer sem você ver. Isso não é a fé no invisível que a Bíblia manda ter. Não é isso. Se o dom é um dom de sinal, a obrigação de quem diz que tem é mostrar. Não pode usar essa desculpa. A fé é uma fé sem ver. A fé é uma fé sem ver naquilo que não dá para ver. Agora, uma cura, se a pessoa fala que realiza e é invisível, que dom é esse? É o dom de sinal invisível. Não tem sinal invisível. É um dom de sinal que eu não vejo, é o dom de uma cura que não vê. Isso não existe. Se a pessoa diz que tem, ela tem que mostrar. É o mesmo dom de línguas. Por que dom de línguas de ver tanto? Esse tem de monte, todo dia, o tempo todo. E o dom de curas, cadê? A gente não vê em lugar nenhum. Então,
não era assim naqueles dias. O dom de curas naqueles dias era um dom real. E as curas eram de todo mundo. Todo mundo que ia lá era curado. Mas depois o apóstolo Paulo não curou Trófimo, não curou Timóteo, porque o dom de curas ele foi acabando até ao longo das próximas 3 décadas, foi acabando. Quando chega no ano 60, você não vê mais dom de cura. Nem na literatura do Novo Testamento, as epístolas de 62 em diante, você não vê cura nenhuma no Apocalipse, nada, você não vê. Porque foi acabando, pertenceu a uma geração inicial só. Bom, mas esse é outro assunto. Vamos ver aqui, então, na sequência, a palavra de Gamaliel. Então, ele fala o seguinte aqui. Ele diz assim, e lhes disse, israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Olha, se vocês não usarem a cabeça, vocês podem fazer uma grande besteira. Imagine só, né, os apóstolos com o dom de curas, curando todo mundo, a esperança que isso gerava nas pessoas e a simpatia, e aí o Sinédrio vai lá e mata todo mundo. Você mata a galinha de ovos de ouro, né? Então o povo ia se revoltar. E aí o que eles queriam tanto evitar, que era uma revolta, iria acontecer. Na sequência, ele diz no 36, aí dá um dado histórico aqui. Fala assim, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Assim, é mencionado, a gente sabe na história, através do historiador Flávio Josefo, que eu já falei várias vezes sobre ele aqui nas nossas aulas. Flávio Josefo, que é historiador do primeiro século, contemporâneo ali de Tito, que invadiu Jerusalém, ele conta nas guerras dos judeus, ele fala de um certo Teudas, que se levantou como profeta, e convidou seus seguidores a irem até o Jordão, dizendo que ele iria abrir o Jordão, ele ia fazer com que as águas do Jordão se dividissem ao meio, como Josué fez na época da conquista. E ele marcou o dia, a hora para ir lá e abrir as águas do Jordão, dizendo que ele era o Messias, um profeta, e ele iria fazer isso e tudo mais. Isso mais ou menos no ano 45, 44, 45 da era cristã. E o que aconteceu? Quando o governador romano soube dessa reunião ali no Jordão para abrir as águas lá, ele foi até lá, matou Teudas, decapitou Teudas e prendeu os seus seguidores ali e tudo mais, né, e acabou com aquele movimento. O movimento de Teudas sumiu. Só que esse movimento de Teudas, de que fala Flávio Josefo, aconteceu depois da época de Gamaliel. Aconteceu depois. Gamaliel aqui está falando sobre esse assunto mais ou menos 10 anos antes desse Teudas aparecer. Então não dá para ser esse Teudas de que Josefo fala. Esse Teudas de que Josefo fala, ele é mais para frente. Então é possível que Gamaliel esteja falando de um outro Teudas que se levantou bastante tempo antes, na época ainda do rei Herodes. Rei Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo. Então é possível que esse Teudas tenha se levantado, um Teudas desconhecido, é outro Teudas qualquer, tenha se levantado um pouquinho antes, ali na época da morte do rei Herodes. E se foi esse o caso, tem tudo a ver, porque depois que Herodes morreu, existiram muitos levantes populares naquela época, e é possível que um Teudas, é um nome comum, é possível que esse Teudas seja outro então. E ele menciona um outro aqui também, ele menciona também Judas, o Galileu, que se levantou nos dias do recenseamento e levou muitos consigo. Também este pereceu e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Esse aqui já é mais antigo em relação ao Teudas de Josefo. Esse Judas aqui, ele se levantou entre os anos 6 e 7 da era cristã, e se apresentando também como um Messias, e o movimento dele fracassou. O que ele fala então com base nesses dois movimentos? Um Teudas desconhecido, lá da época de Herodes, e esse Judas aqui também, que se levantou nos dias do recenseamento e que também não teve sucesso nas suas pretensões messiânicas. O que ele diz? Qual é a conclusão dele? Ele diz o seguinte: agora, pois, vos digo, dai de mão a estes homens, ou seja, não se importem com esses homens, deixai-os,
Porque se este concílio ou esta obra vem dos homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Então o que ele está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, olha, gente, movimentos messiânicos aqui na nossa terra tem toda hora. Toda hora aparecem pessoas aí dizendo que são messias. Em épocas de turbulência política, sempre aparece. Olha na época lá do rei Herodes. Apareceu esse Teudas e todo mundo lá querendo segui-lo e levou 400 homens com ele. Olha Judas, mesma coisa, pessoas que ficaram famosas com suas pretensões messiânicas. Isso aí, em épocas de grande conflito político, instabilidade política em Israel, isso sempre aparece e Gamaliel estava certo. De fato, esses homens pretensos messias que apareciam, isso depois, inclusive depois dos dias de Gamaliel, surgiram outros também, o mais famoso Simão Bar Kokhba, que surgiu já no século II, dizendo, com pretensões de ser o grande libertador de Israel, o grande rei e tudo mais. Isso sempre acontece, isso sempre aparece. Então ele está dizendo o seguinte, olha, se um Messias é falso, ele vai acabar. Agora, se um Messias, se aparecer o Messias verdadeiro, o movimento dele não vai acabar. Se aparecer o Messias verdadeiro, isso vai prosperar, isso vai crescer. Então é isso que ele tem em mente aqui. Tem que tomar cuidado, porque esse parecer de Gamaliel é um parecer sábio, mas nós não podemos aplicar isso a qualquer coisa. Você não pode aplicar isso a qualquer movimento, dizendo assim, se um movimento prospera, é porque é de Deus. Não, você não pode falar isso. Gamaliel não está dizendo isso. Gamaliel está falando de movimentos messiânicos, de pessoas que dizem, eu sou o Messias. Está dizendo, olha, se a pessoa diz que é o Messias, se ele for mesmo, o seu reino, a sua causa vai prosperar. Se não, a sua causa vai minguar e vai morrer. É isso que está dizendo. E é verdade. Então você não pode aplicar isso a qualquer coisa. O nazismo prosperou e não era de Deus. O islamismo, tomando conta do mundo todo, não é de Deus. O romanismo, o mormonismo, o adventismo, o espiritismo, o comunismo, o evolucionismo, tudo isso tomou conta de várias partes do mundo, mas não significa que é de Deus. Aqui ele está falando sobre movimentos messiânicos. E ele estava certo. O movimento de Jesus prosperou e tomou o mundo todo e teve um grande sucesso, chegou aos rincões mais distantes da terra. O que aconteceu? Concordaram com ele. Então ele conseguiu influenciar as pessoas e mostrou aí uma reação que os incrédulos às vezes têm. É a sensatez pacificadora. Muito bem, tem a terceira reação, mas acho que o nosso tempo não permite. Que horas são? São 10h57. Nosso tempo não vai permitir. A terceira reação é a rejeição contumaz, que está nos versículos 40 a 42. Não dá tempo de eu explicar agora, nosso tempo está muito apertado, então nós não podemos terminar os versículos 40 a 42 agora. Na semana que vem nós continuamos com os versículos 40 a 42 e vemos a terceira reação, que é a rejeição contumaz, é a rejeição teimosa. Eles continuaram rejeitando ali, severos, e mandaram bater nos apóstolos, vamos explicar depois como que era esse chicoteamento, e os apóstolos, no entanto, mesmo assim continuaram pregando e não pararam. Mas a gente vai ver tudo isso aí na próxima aula de EBD, no domingo que vem às 9h30.